capítulo 10 e o versículo 1 de Atos dos Apóstolos diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, né? Chamado Italiana, né? Glória a Jesus. E o versículo 2 diz assim: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual, aleluia, de contínuo orava a Deus, né? E este, quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fechando os olhos nele, e muitos atemorizados, disse-lhe: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, aleluia, envia homem a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a casa junto do mar, e ele te dirá o que deve fazer. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, né, a gente, aleluia, dá, né, algo a uma pessoa, é muito bom, Deus pode receber, né, louvado seja Deus, mas a Bíblia diz, irmão, que o melhor que você faz não é você dar uma esmolas, né? Aleluia, não é você, aleluia, ser uma pessoa somente de fachada, porque tem gente que dá uma esmola, irmão, somente por fachada, né? Somente para, às vezes, se apresentar. Bom é quando você agrada, aleluia, a Deus com suas ofertas. Glória a Amém? Deus, Eu quero aleluia. dizer aqui, né, nesta tarde de Vitória com Deus, ele diz assim: e piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Irmão, é necessário que todo homem, né, que conheça a Deus, ele ore a Deus. Por quê? Cornélio, irmão, aqui está dizendo a palavra do Senhor, que ainda além de dele ser um homem da corte, né, irmão, a gente hoje, nós temos conhecimento do que é corte, né, é aqueles homens, né, irmão, é muito estabilizado, né, no meio da influência, né, glória ministerial, né, dos ministros, né, ali, né, do Sinédrio, como ali estava Pilatos, e ele era um homem muito influente, né, e o versículo 3 diz assim: Este quase a hora nona do dia, aleluia, claramente, aleluia, glória a Jesus, viu claramente numa visão um anjo de Deus, né, que dirigia para ele e dizia: Cornélio, glória a Jesus. Este, fechando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? Amém? E o anjo lhe disse: A tuas oração e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Irmão, Cornélio era um homem ali que já estava ali sendo abençoado por Deus. Amém? Glória a Jesus. Mas tinha mais para Cornélio. Amém? Tinha mais, aleluia, ali proposto de Deus na vida de Cornélio, né? Aleluia. Depois de Cornélio ter fechado os olhos, né, e visto o anjo do Senhor, né, o Senhor agora manda Cornélio: agora, pois, envia homem a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, né? Simão Pedro, irmão, aleluia, né? Era um homem também escolhido por Deus, foi um homem escolhido por Deus, e Deus, depois de se revelar para Cornélio, agora manda chamar Pedro, né? Simão por sobrenome Pedro, né? Glória a Jesus, né? E o versículo, glória a Jesus, versículo, aleluia, 6 diz aqui, irmão: E este está com um certo Simão, aleluia, curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deve fazer. Irmão, aí precisava, né, de Pedro falar para Cornélio o que devia fazer, né, irmão? Porque às vezes o homem, para ser salvo, o homem tem que ouvir a palavra do Senhor, a palavra do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus, amém?
E glória a Jesus. E aqui, irmão, no versículo, aleluia, no versículo, aleluia, 7, diz aqui: e retirando-se o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estava ao seu serviço, né? Ele logo convidou, né, aqueles soldados e aqueles homens que estavam a seus serviços, né? Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre, né? E o versículo 8 diz assim: havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope, né? Também ele obedeceu logo a palavra do Senhor. Amém. Simão, irmão, aleluia, quer dizer, Cornélio, irmão, quando ele viu o anjo e o anjo falava com Cornélio, Cornélio gravou tudo e guardou tudo no seu coração, né? Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre, né? Glória a Jesus. Aleluia, né? E aqui, glória a Jesus, no versículo 9 diz: no dia seguinte, indo ele, aleluia, seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Aí os homens de Deus eram assim, irmão. Eles já tinham, né, aquelas horas de orar, como o próprio Daniel. Ele se punha, né, irmão, de frente àquela janela e orava 3 vezes ao dia, né? O qual o rei, né, não queria que Daniel orasse. Amém? Mas o homem, irmão, que é temente a Deus, como Cornélio, era um homem que obedecia a palavra, era temente. E o versículo 10 diz assim: e tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, né? Louvado seja. E viu o céu aberto, e o que descia um varão como se fosse um grande lençol, atados pela 4 pontas, e vendo, aleluia, e vindo para ele, e vindo para a terra, né? Ele pediu comida a Deus, né, irmão? Ele orava a 6ª hora, e ele teve fome e pediu algo a Deus para comer, né? E o versículo 12 é assim: e no qual havia de todos os animais, quadrupédes, né? De répteis, né? Da terra, e ave do céu. E foi-lhe dirigido uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come, né? Pedro, irmão, ele estava orando e de repente, glória a Jesus, desceu aquele, né, aleluia, réptil, né? E Pedro, ali, ouvindo a palavra do Senhor, o Senhor disse: Pedro, mata e come, né? Aleluia. Mas vamos ler aqui no capítulo 10, versículo 14. Mas Pedro disse-lhe: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi, né, coisa alguma comum, imunda. Glória a Jesus. Pedro já chamou, né, aquilo que Deus deu a ele para comer de coisas imundas. Irmão, quando a gente recebeu uma bênção de Deus, que for de Deus, abrace, glorifique e agradeça, e nunca chame, nunca despreze as coisas do Senhor, e nunca chame as coisas do Senhor de coisas imundas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Amém? E o capítulo 10, o versículo 15, né, diz assim: e a segunda vez lhe disse a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou, né? Pedro estava desprezando, irmão, ali para junto, né, aleluia, dele não comer, né, aquele réptil que o Senhor tinha colocado sobre Pedro para Pedro se alimentar, né? Glória a Jesus, né? E o Senhor repreendeu Pedro dizendo: não, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? O 14, né, e o 15, né, e o 16 diz assim: e aconteceu isto por 3 vezes,
e o vaso tornou a recolher-se no céu. Irmão, às vezes o Senhor manda e você e eu não quer, o Senhor recolhe a benção. Amém? É, pastor? É, sim. O Senhor às vezes, né, te dá, avisa, sou eu que estou contigo, sou eu que estou te abençoando, e às vezes o homem não dá crédito à palavra do Senhor. E às vezes o Senhor tira a benção e coloca nas mãos de outro. Eu costumo, irmão, dizer uma palavra que quando Deus dá e a pessoa não quer, Deus pega, né, aquilo que era para ser seu ou meu e Deus dá para quem quer. Amém? A gente vê tantas as coisas no mundo que as pessoas é para ser feliz, para ser abençoado, e as pessoas às vezes rejeitam, né? Glória a Jesus, né? Aleluia. E o versículo 17, irmão, diz aqui: e Pedro ficou com fome. Amém, irmão? Pedro não se alimentou, porque ele desprezou o que era do Senhor Deus. Amém? Pedro, ele não fez como o Senhor mandaste. Pedro não fez como o Senhor mandou Pedro fazer. Amém? Coisa ruim, irmão, é o homem desobedecer, porque Pedro era assim, meio teimoso, irmão. Pedro era meio assim, quero dizer melhor. Pedro era um homem que gostava, às vezes, né, de ateimar com o Senhor. E o versículo 17 diz aqui, do capítulo 10 de Atos, né? E estendendo Pedro, duvidando entre si acerca dos que seria aquelas visões que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio prepararam a porta, perguntando pela a casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali, né? Que Deus abençoe, irmão, toda esta palavra que o Senhor está te procurando. O Senhor está querendo que você se apresente a Ele, que Deus abençoe a todos, amém? A palavra foi essa e eu agradeço a Deus. Nós vamos ficar, irmão, com essa mensagem, que Deus abençoe e continue aí